Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Toda glória e toda honra e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar nesta noite os canais, o YouTube, o Google, e também que o Senhor possa abençoar o meu canal, os inscritos e os que estão se inscrevendo, os que estão curtindo esse canal. E também que o Senhor possa abençoar o governo desse país, as autoridades civis e eclesiásticas e militares. Que o Senhor possa abençoar também o governo e os reis do mundo inteiro, e que o Senhor possa abençoar também Israel. Senhor, possa dar graça a cada um dos irmãos para estar ouvindo essa mensagem e receber essa mensagem dentro do vosso coração. Que o Senhor possa também fazer a tua obra e dar graça, dar entendimento e sabedoria para que nós possamos ter a porta aberta para falar. Que o Senhor possa nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, boa noite, irmãos. E nós estamos aqui para falar do amor de Deus, da graça do Senhor e ainda falar sobre Gênesis. Como nós já dissemos, que é o primeiro andar, que nós acabamos de passar apartamento por apartamento e quarto por quarto. São 1.515 quartos, 50 apartamentos, graças ao Senhor. Então, esses 50 apartamentos tinham uma média de mais de 11, quase 11, 10 quartos cada apartamento, e 10 quartos e meio, mais ou menos. Então, nós vemos aqui que também temos agora a graça do Senhor, e falamos hoje de manhã, durante o dia, sobre a questão da dispensação, e paramos na sexta dispensação, que é a graça de Deus, que veio através do seu Filho Jesus Cristo, que se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Graças ao Senhor. Agora também queremos continuar ainda falando sobre o milênio que haverá quando nós dizemos que o sábado não é um sábado literal, mas sim é um sábado alegórico. Então nós vemos aqui que lá no Velho Testamento era na realidade o conteúdo, era na realidade o contexto, e era na realidade também o sábado, literalmente falando. Mas ele serviu de aio, serviu para nos ensinar. Quando nós falamos que Moisés subiu ao monte e morreu, foi a lei quem morreu. Ali a lei dormiu, a lei chegou no topo, a lei não podia ir mais do que isso, a lei não salvava. Moisés não tinha força para levar o povo para a nova Canaã. É isso. Então, por isso a lei cessou ali. Em cima daquele monte, no cume daquela montanha, cessou a lei. O inimigo de Deus, segundo os historiadores, ele está procurando até hoje aonde o Senhor Deus guardou Moisés, mas ele não acha. Esse é um segredo de Deus. O plano de Deus, através dos tempos, está aqui agora, incumbindo nós de vermos tudo que Gênesis falou sobre o plano de Deus, desde o início do primeiro capítulo, como nós já dissemos, que o primeiro capítulo de Gênesis, o verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no fim do capítulo está dizendo assim: e puseram José num caixão. É interessante. Começou com a vida e acabou com a morte de um dos profetas mais perfeitos do Velho Testamento, que serviu de exemplo para Cristo, o Salvador. Até no nome, as mesmas letras, José, Jesus. Então, nós vemos que esse José, ele
falou, ele teve a presença de Deus, ele orava, ele sonhava, ele buscava a presença de Deus, buscava também o amor de Deus e buscava também a graça de Deus, e por isso o Senhor falava com ele. Mas quanto mais o Senhor falava com ele, mais os seus irmãos o ignoravam. Tanto é que chegaram ao ponto de, quando ele foi ordenado pelo seu pai Jacó, Israel, enviando ele para aquele deserto onde eles estavam pastando as ovelhas, e lá eles viram ele vindo de longe, já cobiçaram de jogar ele dentro de um poço. Primeiro fizeram uma prevenção de matá-lo, depois alguém o defendeu, porque tudo isso era Deus, tudo isso estava no plano de Deus, a proteção do irmão, tudo. E de repente o jogaram naquela cova, naquele poço, e também de repente aparece ali os midianitas e faz a compra dele, troca contra perfume, talvez. Então, tudo isso é o plano de Deus. Não tem jeito, não tem como tirar do plano de Deus. Aqui nós vemos as duas árvores, aquela árvore que é do conhecimento do bem e do mal, e a árvore que é a árvore da vida. Graças ao Senhor que nós podemos ter a árvore da vida, e também tudo que nós fazemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que precisamos pedir ao Senhor que aprove para nós, pois essa árvore foi deixada também por Ele para nós sabermos, controlarmos. É como se fosse um relógio medindo a nossa fé, o nosso amor, a nossa graça que recebemos de Deus. Por isso, então, não podíamos deixar de ter essa árvore do conhecimento do bem e do mal dentro de nós também. Graças ao Senhor. Então, nós vemos aqui agora que, depois de tudo isso, o Senhor Jesus, ele é o sábado, e ele vai também estar ali no milênio, aonde nós estaremos, aonde ele nos vai levar. Após o arrebatamento da igreja, nós teremos a constituição desse milênio. Esse milênio é a sétima dispensação, a última dispensação, e é também a graça do Senhor, a interpretação do sábado, a interpretação espiritual. Graças a Deus. Vamos reinar com Cristo. Isaías diz que ali o leão pasta com o boi, e que a criança brinca com a cobra, e que nada vai acontecer, graças ao Senhor. E do outro lado tem também o milênio daqueles que vão ficar na desobediência e que não poderão entrar nesse milênio de gozo, de paz, de amor. 1000 anos gozando com o Senhor, 1000 anos ali servindo o Senhor, e o Senhor sendo o nosso Rei, a nossa graça, a nossa misericórdia que nós alcançamos, está tudo ali nele, graças ao Senhor. Agora nós também temos então que meditar nessa palavra. Depois desse milênio, haverá então o final dos tempos, quando aquela guerra, a terceira guerra mundial, que vai se estourar, que vai manifestar e que vai haver. E para isso nós estamos já salvos, libertos nas mãos do Senhor e livre de todas aquilo que pode acontecer. É interessante que quando a gente fala do Apocalipse, que eu gosto muito, já li 980 vezes o Apocalipse e continuo lendo 17, 18 vezes por ano o Apocalipse. Graças ao Senhor. Cada 22 dias, são 22 capítulos, um capítulo por dia, cada 22 dias conclui uma leitura e volta para outra leitura. Então, desta maneira já faz desde o ano 1959 que leio a Bíblia toda e que leio também o Apocalipse. Graças ao Senhor. Então nós vemos aqui que essa palavra ela vem falar para nós. Então, como eu estava dizendo,
Quando a gente fala do Apocalipse, muitos irmãos falam que tem medo do Apocalipse por causa daqueles acontecimentos. Como assim? Você não vai estar naquele acontecimento. Aqueles acontecimentos não é para os salvos. Aqueles acontecimentos é normalmente para aqueles que rebelaram-se contra o Senhor, que não aceitaram o Senhor e que ficaram aqui nessa terra e que vão ser, então, castigados, vamos dizer assim, com essa ilusão, com essa coisa que vai acontecer no Apocalipse. Que vai acontecer? Com certeza vai. Para quem eles vão acontecer? Não é para os salvos, não é para os vencedores. Capítulo 12 de Apocalipse fala dos vencedores. Os vencedores estarão com o Senhor nos ares, graças ao Senhor. Os vencedores são purificados, são guardados, são libertos da perseguição. Quando forem perseguidos, vai haver a perseguição. E quando houver aquela perseguição, eles saberão para onde ir, saberão atravessar o Monte Armagedão e saberão ir para o lado que o Senhor mandar. Assim como aconteceu lá em Israel, no Egito, quando eles, os israelitas, fugiram, ou seja, saíram do Egito e foram para Canaã. E quando eles chegaram no mar, eles tinham o mar na frente, eles tinham as tropas do Egito atrás, eles tinham as montanhas de lado a lado e eles não podiam voltar. Um grande exército perseguindo eles. E assim, esse exército, quando foi aproximando deles, o Senhor o repreendeu e não deu o tempo deles chegarem. Assim, quando o Senhor falou com Moisés, quando Moisés, o povo murmurava contra Moisés, e quando Moisés, ele falou sobre o povo, ele foi dizer para o Senhor que ele não aguentava mais, e ele estava orando, e o Senhor disse: por que você está clamando a mim? Você está clamando a mim? Agora não é hora de clamar a mim. Manda que o povo marche. Mas, naturalmente, se nós fôssemos Moisés, nós iríamos dizer: marchar para onde, Senhor? Atrás vem um grande exército. De lado a lado eu não posso sair. As mulheres têm crianças no colo. Alimentos que elas iam levando, pesos. Para onde nós vamos? Na frente nós temos o Mar Vermelho. Então, de repente, o Senhor pega e diz para Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, o cajado. Toca com o cajado nas águas e elas dividirão, elas abrirão o caminho. E Moisés obedeceu ao Senhor, tocou nas águas e as águas abriram e o povo de Israel passou o mar enxuto. Graças ao Senhor. Então, quando o faraó chegou próximo do mar, ele talvez podia pensar: agora sim, agora eu alcanço eles. Quando eles entraram no mar, eles foram todos pegos de surpresa e as águas cobriram eles e mataram a todos, até mesmo o faraó. Assim será também no Monte Armagedão, no final dos tempos, quando a igreja que estava sendo perseguida, se fugir do inimigo, do dragão, que vem lançando fogo atrás dela, brasas, mas o Senhor vai na frente dele e não deixa alcançá-los. E assim o Monte Armagedão se abrirá em duas partes. E Israel, o povo de Deus, a igreja, os vencedores, passarão por ali e chegarão ao destino, que não é a Canaã, mas que é um deserto, aonde eles vão se esconder, aonde vamos esconder-se do inimigo. E o inimigo será alcançado por um banho de água e ali eles ficarão perdidos. Isso não é para nós ter medo. Isso é para nós glorificar o Senhor, que agora nós somos do Senhor e esse Senhor cuida de nós. O que nós precisamos é ter a fé, ter o amor,
ter a graça, ter o privilégio de buscar o Senhor, aproveitar as orações e também o amor de Deus derramado em nossos corações para com os irmãos, para com aqueles que nos perseguem hoje, e também que nós possamos ter a graça do Senhor para também falar do amor do Senhor e para abandonar o mundo e as coisas que o mundo nos oferece, e assim estarmos com o Senhor, graças ao Senhor. Tudo isso acontecerá. Por quê? Porque já está consumado. O Senhor Jesus disse lá na cruz, a última palavra em vida que ele falou: está consumado. O que está consumado? Tudo isso está consumado. Tudo isso acontecerá. Tudo isso não pode escapar. Tudo isso é glória para nós. Não podemos ter medo. Não podemos intimidar-se do Apocalipse, mas sim proclamá-lo, pois esse é o livro que vai nos dar e que já está nos dando a grande vitória de nós entender o que é que o Senhor quer de nós, o que é que o Senhor veio fazer em nós, a diferença que está dentro de nós pelo Senhor, graças ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar os irmãos e que esta mensagem possa ficar dentro do coração de vocês e que vocês poderão buscar o Senhor, receber o Senhor, orar ao Senhor, pregar a palavra, o evangelho do reino do Senhor e levar essa palavra àqueles que necessitam, aos doentes, aos aflitos, a todos, a todos. Ele veio para salvar todos. Porém, nem todos são salvos, porque rejeitaram-o. Da parte dele é tudo positivo, da parte nossa a maioria é negativo. Mas que o Senhor possa nos enquadrar e nos dar a fé, o amor, a graça para vivermos para Ele. Amém.